4 anos de faculdade, concluiu o seu curso de teologia e agora vai, por enquanto, ele é apenas um teólogo, a partir da sua formatura, que é em março. Mas depois de ordenado, ele vai ser pastor. Estamos orando por ele para que ele possa ser pastor muito rápido. E o Ministério de Casais desta igreja quer presenteá-lo com esta Bíblia. Queremos paralisá-lo da conclusão do bacharelado em teologia. A nossa oração é que você deixe Deus fazer de você um instrumento preparado e consagrado a Ele. Que a sua vida seja dirigida pelo nosso Mestre, que é a melhor direção para a sua vida. Faça deste livro o seu companheiro inseparável de todas as horas. Ministério de Casais, 16 de dezembro de 2007. Eu vou estrear hoje, vou na velhinha mesmo. Irmãos, é gratificante, após 4 anos de estudos, temos o reconhecimento da igreja pelo esforço. Não só isso, o investimento também que foi feito na minha vida. Poderia nessa noite, mas eu quero fazer isso no dia 31, que eu acho uma noite bem marcante. Quero pedir ao pastor me dar um espaço para o agradecimento à igreja no dia 31. Foram 4 anos e tiveram homens orando pela minha vida, tiveram homens investindo financeiramente também na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, pela liderança do pastor Edson, e quero pedir perdão se eu não fui aquele seminarista que o pastor gostaria de ter visto, mas também diante da igreja quero dizer que a minha vida está à disposição para servir e servir. E foi para isso que fomos chamados. Amém? Irmãos, eu estava conversando com a minha esposa ali e falei assim, o pastor Edson está querendo me derrubar, porque eu preparei mensagem e ele, em vez de ler o Salmo 119, ele vai me ler o texto básico. Depois eu pensei um pouquinho, comecei a refletir e falei assim, não, isso é obra do Espírito Santo. Isso é o poder de Deus que quer nos ensinar alguma coisa nesta noite. Época de Natal. Os irmãos sabem que é uma época de agitação. Natal é uma época de agitação. No meio cristão, fora do meio cristão, é uma época de agitação. É uma época de festa, muitas festas, e nós quebramos o protocolo, paramos o regime, porque tem festa na empresa, tem festa no colégio, tem festa na igreja, aí todos os ministérios, quem participa de 5, 6 ministérios, ganham isso. Porque despedida do Ministério de Casais, despedida do Ministério das Senhoras, dos jovens, e aí vai de oração, e cada festa tem lá um quitute, alguma coisa. O Natal também se tornou uma máquina poderosa para o mercado. O marketing fez algo surpreendente, que muitas vezes nós, como cristãos, até mesmo nós, caímos neste engodo do marketing. Esquecemos de Cristo e olhamos para o bom velhinho, para Noel, para aquele homem de barba branca, barbas brancas.
Aquilo que deveria ser para os nossos filhos uma forma de educar, Natal como forma instrutiva de educar, passa a ser o Natal comercial. Nós passamos a olhar para o Natal do comércio. Trocas de presentes, a fantasia, tanto é que as propagandas são voltadas para essa área. A magia do Natal, o encantamento do Natal, as mágicas surpreendentes. Hollywood também lança todos os anos uma série de filmes sobre Natal. Um dia você vê o Whoopi Goldberg se transformando em Papai Noel. Ou você vê um cara cinquentão que caiu da escada e virou Papai Noel. E essas coisas vão tomando a nossa mente. Fora isso, os estudiosos ainda dizem que nós somos tomados pelo inconsciente coletivo, ou pelo consciente coletivo. Há uma agitação, mesmo que você não faça parte dela, você é tomada por ela. Você dorme mais tarde, você se agita mais e você fica elétrico. Não era para ser assim. Era para ser uma época de reflexão. Mas esse inconsciente coletivo que nos domina, nos faz ficar agitados. Esquecemos de algumas coisas importantes. Nos atrasarmos. E quanto mais se aproxima essa época, mais nós nos surpreendemos com nós mesmos. O estresse tomou conta. O estresse tomou conta das nossas vidas. E aí aquele Natal que era para ser um Natal de reflexão, o nascimento de Jesus, é esquecido. Se torna algo secundário. Apenas as igrejas. Deixa lá para o momento da igreja. Os cultos de domingo, os cultos de quarta-feira, os cultos de quarta-feira, deixa isso para lá. Irmão, então, para retomarmos esse momento de meditação, de reflexão sobre o nascimento de Jesus, eu quero convidar você agora a apagar a sua mente. Desliga o seu inconsciente coletivo. Desliga o seu consciente coletivo. Se é que nós podemos falar dessa maneira, já que é coletivo, não pode ser de uma pessoa só, mas desliga aí. Senhor, fala comigo nessa noite. Senhor, me mostra algo na tua palavra que eu estou deixando passar despercebido. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler apenas o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quero convidar você a repetir comigo só o nome de Jesus, o nome deste menino. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Há aqueles também que têm medo das coisas de trás para frente, né? Mas se você der uma olhada no seu texto, você pode tê-lo de trás para frente como a paz de um príncipe, a eternidade de um pai, a força de um Deus e um conselheiro maravilhoso. Isso quando eu estava estudando, comecei a brincar com o texto e descobri isso. Talvez você já sabia, mas veja lá. A paz de um príncipe, a eternidade de um pai, um forte Deus, um conselheiro maravilhoso.
Quero convidar você ainda a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 2. E eu já vou explicar por que nós vamos fazer isso. Lucas, capítulo 2. Passei de Lucas já estou em Atos. Agora eu cometi um equívoco, porque eu pedi para você abrir aqui. Eu quero que você apenas feche os seus olhos e aí no teu imaginário você contemple a cena dessa leitura. Feche seus olhos. Vai imaginando aí. Todo mundo de olhinhos fechados, feche os seus olhos e imagine a cena. Se coloque lá nessa cena. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante a vigília da noite. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e foram tomados de grande temor. O anjo então lhe disse: não temais, pois eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus na maior das alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Ausentando-se eles dos anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dito. Todos os que ouviram maravilharam-se do que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores e glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Pai eterno, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E nós queremos agora ouvir os Teus conselhos. Nós queremos que a Tua palavra inunde os nossos corações, inunde as nossas mentes, para que nós venhamos a esquecer toda a agitação que o mundo vive neste momento. E que na calma e na presença do Senhor, no Deus de toda paz, de toda tranquilidade, nós possamos aprender da Tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro e me coloco à sua disposição, para que o Senhor me use conforme o Senhor assim desejar. Amém? Irmãos, primeiro nós lemos lá o texto de Isaías 9, 6. Este é um texto profético, um texto que cerca de 400, 800 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, os profetas de Israel já estavam anunciando: eis que nascerá alguém, eis que esse menino será dessa forma, ele nos trará paz. No texto de Lucas nós vemos essa profecia se cumprindo. Ali está Jesus envolto em panos numa manjedoura, e a profecia de Isaías se cumpre. Não só a profecia de Isaías, mas muitas outras profecias se cumprem ali naquele momento. E nós somos também prova viva dessa profecia.
Porque essa profecia do nascimento de Jesus, ela nos alcançou. A profecia do nascimento de Jesus chegou até nós. O que acontece é que muitas vezes nós esquecemos dessa profecia, porque em parte ou em totalidade ela já se cumpriu, mas como ela é normal para nós, nós acabamos nos esquecendo. Eu queria pensar com você nesta noite. E esse texto de Isaías, ele nos mostra 3 títulos para Jesus Cristo que eu e você podemos usufruir. Nós podemos usufruir desse Deus, desse Jesus Cristo. E o primeiro título que Isaías dá para Jesus, logo depois da sua descrição do nascimento, é que ele seria um conselheiro maravilhoso. Um maravilhoso conselheiro. Pesquisando um pouco a respeito do texto, nós descobrimos então que na linguagem, na Bíblia hebraica, não há divisão como há na minha. Ali entre conselheiro e maravilhoso há uma vírgula. No hebraico não há vírgula. É conselheiro maravilhoso. E este título é dado apenas como se faz referência a Deus. Isaías usa uma expressão onde ela só é referida a Deus. Diferente de multidões de conselhos, como lá em Provérbios nós vemos, aqui, conselheiro maravilhoso, é uma referência clara a um poder divino. Isaías usa essa expressão para mostrar que a sabedoria deste conselheiro é sobrenatural. Diferente, irmãos, dos conselhos que nós recebemos dos nossos amigos. Muitas vezes nós estamos vivendo algumas situações na nossa vida, e aí nós vamos pedir conselho a alguém, a um amigo, alguém bem chegado, e a pessoa, você conta para ele o seu problema, e a pessoa olha para você e diz: eu acho que você deveria fazer isso. Eu acho que você poderia ir por este caminho. Eu acho que você poderia agir assim. Há uma diferença de nós, quando nós pedimos conselho a um amigo e quando nós pedimos conselho a um conselheiro sobrenatural, Jesus Cristo. Porque ele não vai indicar um eu acho. Ele vai indicar que a sua vida, a sua decisão, a sua postura deve ser essa diante do problema que você está vivendo. Ele vai te dar a razão certa, o motivo certo para as suas tomadas de decisões. Não vai ser eu acho, eu creio, eu apenas... É por isso que Isaías disse que esse menino, Jesus Cristo, seria um conselheiro maravilhoso. O apóstolo Paulo, 800 anos mais ou menos depois de Isaías, expressa a mesma verdade a respeito de Jesus, dizendo: em quem todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos, estão nele. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3. Uma outra versão, uma versão linguagem de hoje, ela diz assim: o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Você não apenas recebe conselho desse maravilhoso conselheiro, mas com ele você abre as portas da sabedoria para a sua vida. A palavra de Deus é clara lá em Tiago: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá sem medida.
Ele não regateia, ele não controla, ele derrama a sabedoria, porque a sabedoria está em Jesus Cristo. Como nós aprendemos, né, conhecendo Deus, que a verdade é uma pessoa, a sabedoria também é uma pessoa, e é Jesus Cristo. Isaías 11:2 diz que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e da inteligência, o Espírito do conselheiro forte estará sobre ele. Isaías 28:29 diz ainda que maravilhoso em conselho e em grande sabedoria é esse nosso Jesus Cristo, esse nosso Senhor. Eu queria que você pensasse agora na sua vida. Como nós falamos no começo que Natal é uma época de reflexões, eu queria que você pensasse um pouco como é que foi a sua vida, o teu relacionamento com esse maravilhoso conselheiro durante este ano. É época de Natal, é época de reflexão, então é um momento que você tem para reflexão na sua vida. Quando você precisou de conselhos, você recorreu a quem? Ao maravilhoso conselheiro ou a qualquer conselheiro? Não que esses homens, em alguns, que você busca conselho não tenha valor, porque a sabedoria de Deus também está neles. Mas muitas vezes buscamos sabedoria e conselho com pessoas erradas. Nesta época de Natal, você tem reconhecido Jesus como conselheiro maior para a sua vida? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro Maravilhoso. Pense na sua vida. Em todas as vezes que você precisou tomar decisão durante este ano, em quem você foi buscar conselho? Decisões importantes foram tomadas às pressas, sem o conselho de Jesus. Caminhos tortuosos foram trilhados porque deixaram de seguir o conselho de Jesus. Para que você faça uma reflexão aí no seu coração. Comigo não foi diferente. Durante este ano eu tive que tomar muitas decisões. E muitas vezes tomei sem o consentimento do Senhor. Decisões pessoais, decisões espirituais, que muitas vezes, tanto eu quanto você, esquecemos de buscar no Senhor, no conselheiro verdadeiro, no conselheiro maravilhoso. O segundo título que Isaías dá para esse menino é Deus poderoso, é Deus forte. Fui no dicionário lá, forte é quem tem força. Né? Normal isso, né? Forte é quem tem força. Seria meio surpreendente se ele falasse que forte é quem é fraco. A Bíblia fala. É uma pessoa que tem ânimo, intenso. Por isso que ela é também poderoso. Poderoso é quem exerce poder, quem influencia, quem é influente. Muitas vezes nós esquecemos deste atributo também de Jesus nas nossas vidas. Nós nos esquecemos que Jesus é o nosso Deus forte, é o nosso Deus poderoso. E aí me vem uma reflexão. Quantas vezes eu quero fazer as coisas pelas minhas próprias forças? Quantas vezes
quero ser o Deus poderoso? Quantas vezes eu quero ser o Deus de poder, eu mesmo sendo o meu próprio Deus? Nós esquecemos de buscar na sabedoria do conselheiro maravilhoso também o poder de Deus. O salmista nos dá algumas definições ou atuações deste poderoso Senhor. Salmo 24, versículo 8 diz: quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Uma referência clara a Jesus Cristo. Salmo 84, versículo 12 diz: o Senhor poderoso, ó Senhor poderoso, como são felizes os que confiam em Ti. E aqui abre um parênteses. Muitas vezes nós falamos apenas que confiamos em Deus, que confiamos nesse Jesus poderoso, na teoria, mas na hora da prática, como diz o dito popular, né? Na hora que o bicho pega, malandro corre. Nós corremos. Salmo 86, 10 diz: porque Tu és poderoso, porque Tu és poderoso e faz coisas maravilhosas, porque só Tu és Deus. O poder de Jesus Cristo. O poder de Jesus Cristo sobre nós. Agora, um poder que se limita apenas aos cristãos, é um poder que só limita para nós aqui, enquanto igreja do Senhor. O mundo, nessa época de Natal, faz uma pequena referência, como citou o pastor Edson na mensagem no domingo passado. Esquecemos de Jesus na época do seu Natal, do seu nascimento. E fazemos pouca referência. O mundo faz então uma referência desse Deus poderoso, mas se esquece e não conhece o que está escrito lá em Filipenses 2, de 9 a 11. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá. Filipenses 2, de 9 a 11. É mais fácil mudar a Bíblia e não o microfone. Acabei de descobrir isso. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse é o Deus poderoso. Se nós não reconhecermos agora, o reconheceremos depois. Se não reconhecermos aqui, o reconheceremos na eternidade. O domínio desse poderoso Jesus Cristo se estende por toda parte. Porque foi lhe dada toda a autoridade no céu e na terra. Natal é época de reflexão, e eu novamente convido você a uma reflexão pessoal, íntima, sua aí. Que poder Jesus exerceu na sua vida durante este ano? Que poder Jesus exerceu nos seus negócios? Que poder Jesus exerceu na sua casa, na sua família, lá na sua escola, no seu trabalho, nos seus relacionamentos? Que poder esse Jesus teve? É momento de reflexão.
que poder teve Jesus na minha vida durante este ano? Será que ele foi poderoso na totalidade? Será que ele realmente exerceu poder sobre minha vida? E eu vou melhorar essa pergunta. Será que eu permiti que Deus, que esse Jesus poderoso, pudesse exercer todo o poder na minha vida? É bem interessante, irmãos, que nós temos algumas coisas que nós deixamos de guardar. Lembranças, alguns cacarecos, algumas coisas que nós só nos damos conta quando nós fazemos mudança. Eu lembro, só para exemplificar, quando ainda recém-casado, nós tínhamos um fogão, uma geladeira, uma pia, uma cama de solteiro, casalzinho novo, isso é bom, uma cama de solteiro. Se alguém vai casar, eu aconselho, não compra uma cama de casal, compra uma cama de solteiro. Mas quando nós fizemos nossa mudança, algumas vezes, eu não sei de onde saía tanto cacareco. Eu não sei de onde saía tanto cacareco. E o que era para ser uma caminhonete, saía um caminhão. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com a tua mensagem? Meus irmãos, às vezes nós guardamos tanto lugarzinho escondido para o Senhor não exercer o seu poder, que nós só nos damos conta quando nós temos que fazer uma mudança. Está lá no cantinho do seu coração. Deus, aqui o Senhor exerce o poder. Aqui não. Aqui o Senhor exerce. Aqui não. É assim com as nossas vidas. Muitas vezes, nós não permitimos Deus exercer o poder que Ele quer exercer nas nossas vidas. Só para que você rememore, então, como foi o poder de Deus este ano na sua vida. Ele exerceu o poder nos seus negócios, na sua casa, na sua vida pessoal, particular, na sua vida financeira, no seu trabalho, ou não? Filho-se nos deu, e o seu nome será Conselheiro Maravilhoso e Deus Forte. E o terceiro título que Isaías aponta para Jesus na sua profecia é que ele seria um príncipe de paz. Aí eu fui obrigado a mostrar o meu esposo para minha esposa. Um príncipe de paz. Esse último título dado a Jesus, ele não é uma expressão que demonstra poder sobrenatural. É um título de paz, é um título simplesmente, eu sou um homem de paz, você é um homem de paz, nós podemos ser pessoas de paz. Não há neste título algo que pareça sobrenatural aos nossos olhos. Mas quando nós pensamos nessa questão de Natal, onde todas as pessoas dizem Feliz Natal, que seja um ano de paz, de prosperidade. Nós desejamos essa paz a outras pessoas, esquecemos também que paz é uma pessoa, e a paz é Jesus Cristo. O mundo vive em busca de paz. Eu vivo em busca de paz, você vive em busca de paz no seu lar, nos seus relacionamentos com os seus vizinhos. Mas a diferença da paz do mundo e da paz que Jesus dá tem uma distância enorme. O mundo busca uma paz financeira, de acordos. Quando nós vemos lá Israel com a Palestina, há interesses financeiros ali. Não só religiosos, mas financeiros. Quando nós vemos os Estados Unidos buscando paz com outro país, há interesse financeiro. E essa é a paz do mundo.
interesses próprios. Jesus Cristo, príncipe da paz, nos aponta então a palavra de Deus em João 14, 27, que a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, porque a paz que nós recebemos desse Jesus Cristo é uma paz diferenciada. Amém. Em meio à tribulação, em meio às angústias e sofrimentos diários que nós passamos, nós temos paz no nosso coração. Não vou me deter muito, porque o pastor na introdução já falou sobre isso. É uma paz diferenciada. É uma paz que nos alegra. Eu posso estar emocionalmente caído, mas posso ter paz, porque a paz vem de Cristo e a paz é uma pessoa. Em Jesus nós temos paz espiritual, mas em Jesus também nós teremos uma paz universal. Quando o reino do Senhor estiver estabelecido, nós teremos paz universal, paz para todos os homens. Isaías 2,4, eu não vou atender porque o tempo já está indo. Isaías 2,4, você pode abrir a sua Bíblia e ler aí. Haverá um abandono de armas, de guerra. Haverá um abandono de armas. O homem deixará de fazer guerra quando Cristo se tornar uma realidade para todos os homens. Haverá paz na natureza. Isaías 7 e 8, você pode conferir aí na sua Bíblia. Natal é tempo de reflexão. E esses três títulos de Jesus Cristo devem estar firmados no meu e no teu coração. E mais uma vez eu quero dizer, você viveu uma paz influenciada por Jesus este ano? Ou não? Você viveu a sua própria paz ou você viveu a paz de Cristo? Somos conhecidos por uma paz que o mundo não conhece. A paz de Cristo. Quero que você curve a sua cabeça. Quero que você pense um pouco sobre o que foi dito nesta noite. Talvez você esteja aqui nesse templo, nesta igreja, pela primeira vez, segunda ou terceira vez. Talvez você não saiba que quando nós temos este Jesus Cristo, anunciado por Isaías, em que os pastores viram, presenciaram, quando nós recebemos esse Jesus, nós temos que viver uma vida totalmente diferente. Talvez você não saiba disso, talvez o seu Natal seja sobre perspectivas de festas, talvez o seu Natal esteja sobre perspectivas de trocas de presente, mas é o momento de receber um maravilhoso conselheiro na sua vida. É o momento de você deixar morar no teu coração um Deus Todo-Poderoso. É o momento de uma paz sobrenatural invadir o teu ser. Também quero que essa igreja pense um pouco. Que cada membro agora, que cada cristão aqui pense, como foi o seu ano? Como foi esse período todo? Como vai ser o seu período de Natal? Que esse Deus possa fazer morada nas nossas vidas. Pai eterno, muito obrigado, Senhor. Porque em meio ao marketing, em meio à propaganda, em meio, Senhor, à fantasia que esta época proporciona a todos os seres humanos, o Senhor nos tem levado a compreender o verdadeiro sentido do Natal. Meu Deus, que eu quero agora, e quero alegrar o seu coração, dizendo que nós vamos tomar um passo de decisão e viver um Natal diferente este ano. Pai querido, nos ajuda, porque todo o poder está em suas mãos. E nós queremos viver diferente,
Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Pastor, eu só quero dar mais um testemunho, rapidinho, de uma tomada de decisão que nós tivemos no Natal do ano passado. O pastor pregou aqui nesse mesmo texto sobre Jesus, o melhor presente, e se nós estávamos convidando Jesus para estar na nossa festa, se nós estávamos dando o melhor presente para Jesus, ou se nós estávamos dando o nosso Jesus como presente a alguém. No ano passado, está aqui anotado na minha Bíblia, eu costumo riscar as mensagens pastorais. No ano passado nós vivemos um Natal diferente na nossa família. Todo ano nós passamos o Natal lá na casa da sogra, uma bênção, na casa da sogra. Mas depois da mensagem desafiada, depois da mensagem que o pastor Edson pregou naquele domingo, naquela semana de Natal, nós demos um presente para o Senhor Jesus naquele Natal. Foi o primeiro Natal em 8 anos, não, em 10 anos de natais, que nós reunimos toda a família e no momento da meia-noite nós convidamos todos a orar, fizemos uma reflexão. Aquele Natal foi marcante na minha vida e esse Natal vai ser diferente também. Tá bom?